Hello, my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Bom, meu Instagram tá passando aí, tá? Também o meu grupo free. Quem quiser saber informações sobre o grupo premium, tá na descrição do vídeo também. Bom, vamos lá. Bitcoin será a moeda mundial, diz o executivo-chefe, né, da maior bolsa de valores do mundo, a Nova York Stock Exchange. Bom, o executivo-chefe da companhia que detém e opera a maior bolsa de valores do mundo acredita que o Bitcoin tem potencial para ser a primeira moeda mundial e está apostando em um plano ambicioso para tornar isso realidade. Vamos falar um pouquinho disso, tá? A Intercontinental Exchange, ICE, proprietária da Bolsa de Valores de Nova York, né, está formando uma nova empresa chamada BAC, que busca superar a divisão que tem entre Wall Street, Main Street, criptomoeda e a criptomoeda. Bom, ele deu uma reportagem para a Fortune, o Jeffrey Sprecher, fundador e presidente CEO da ICE, explicou que ele acredita, né, que reforçado pela infraestrutura da BAC, o Bitcoin poderia se tornar a moeda de escolha de pagamentos globais. Bom, como eu sempre falo, né, com a Light Network, isso aí vai ser o futuro, tá? Canais de pagamentos. Eu já fiz vídeo explicando, tá? Então, ele disse o seguinte: o Bitcoin simplificaria muito o movimento de dinheiro global, disse Sprecher. Tem o potencial para se tornar a primeira moeda mundial. Então, essa bolsa de Nova York não só vai lançar o futuro, os contratos futuros do Bitcoin, né? Mas também vai ajudar os comerciantes, como a Starbucks, né, que já assinou com a sua plataforma como parceiro, a aceitar ativos digitais como Bitcoin para pagamentos diários. Então, boa notícia é que a Starbucks ia aceitar o Bitcoin, não. Ela fez parceria com uma empresa, né, que é essa BAC, que visa, né, fazer uma integração entre Wall Street e, né, as criptomoedas. Essa empresa, né, vai ajudar a integração, né, da Wall Street com as criptomoedas, né. Bom, ele disse também, né, como eu já falei, uma geração que não confia mais nos bancos. Isso representa uma reviravolta, né, para a LCE, que disse em dezembro do passado que não queria apressar o lançamento de produtos com Bitcoin. Olha aí, a maior bolsa do mundo já está se apressando para lançar produtos com Bitcoin. O Sprecher, né, o executivo lá, e os executivos da ICE, eles planejavam lançar o mais ambicioso jogo de criptomoedas que qualquer empresa da Wall Street já havia tentado. Olha aqui o que ele diz. A geração do milênio não confia em instituições financeiras tradicionais. Para ganhar sua confiança, bancos, corretoras, gestores de ativos podem usar a moeda em que os milenares acreditam, como o Bitcoin. Usar moedas digitais traz muito chiado, disse a ele a Fortune. Há uma tendência que não podemos ignorar em minha mente, e por isso eu não descarto, disse ele em abril, né? As pessoas colocam mais fé num cara chamado Satoshi Nakamoto, né, que ninguém nunca conheceu, do que o Fed, né? Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Claro, eu confio 1000 vezes no Satoshi Nakamoto, um pseudônimo, tá? Do que nos bancos que só querem, ó, a gente. Então, é isso. O Wall Street já tá esperando. Tem uma reportagem que eu li outro dia, que é o seguinte: as empresas que colocaram um bloco, estão colocando blockchain, né, no nome, para poder dar um up. Aí, putz, o preço da ação sobe só porque está escrito blockchain. Claro, tem muito chão, tá? Tem muita coisa para acontecer ainda, o mercado é novo, igual eu falei, nós estamos engatinhando, tá? Mas mais e mais produtos e coisas estão sendo desenvolvidos nesse meio das criptomoedas. Como eu falei, a gente só está engatinhando, as bolsas do mundo já estão, todo mundo está eufórico com o Bitcoin. O preço é um detalhe, eu já falei, eu já expliquei o preço do Bitcoin. Eu tenho certeza, tá? Cedo ou tarde vão aceitar esse ETF. O preço pode ir para a lua, não é certeza também, porque igual eu falei, Bitcoin é uma caixinha de surpresa. Por isso que eu falo que tem que ter conhecimento, estudar bastante a fundo a moeda para você, na hora de uma queda, você não arriscar. E também, né, eu estou analisando os outros projetos também, porque no outro vídeo que eu falei, né, tem tanta moeda, deixa eu até dar uma olhada, eu bato na tecla isso, porque a galera acha que vai comprar uma moeda e vai ficar rico. Não tem nada nem parecido com isso. Bom, tem 1.818 criptomoedas, há uns meses atrás eram 1.500. Isso aí são só as moedas listadas no CoinMarketCap. Eu não estou nem falando das que não são listadas, tem milhares de moedas ainda que não estão listadas no CoinMarketCap. Não sei se vocês sabem o que acontece. Se você criar uma moeda,
você envia para a database do CoinMarketCap para eles inserir. E eles geralmente só inserem lá quando eles já estão em alguma exchange, de preferência de exchange grande. Ou seja, tem muita moeda aí que não tá perdida, mas tá só para fazer volume. Outra coisa que eu queria falar também, aproveitar aqui, vamos falar da volatilidade do Bitcoin, né? Ele sobe e desce, uma loucura, né? Eu coloquei nos meus grupos lá, coloquei no meu grupo Premium lá, né? Seguinte, a volatilidade do Bitcoin é fisiológica, tá? O mercado é o lugar onde a oferta e a demanda se cruzam na tentativa de definir o valor de um ativo. Se esse ativo é controverso e difícil de entender como Bitcoin, então, inevitavelmente, o processo de formação de preço, né, só pode ser controverso, portanto, volátil. Então, por isso que o Bitcoin sobe e desce, porque ele é tão difícil de explicar, é uma coisa disruptiva, igual eu venho falando nos vídeos. A gente já viu na Amazon há 20 anos atrás, as ações da Amazon eram muito voláteis, porque nem todos concordavam, né, com o comércio eletrônico. E nem todos concordavam que o comércio eletrônico ia mudar as nossas vidas. Todo mundo compra, nem sair de casa mais. Ia mudar também o nosso estilo de vida. O mesmo acontece com o Bitcoin. Culturalmente, é difícil entender que poderia ser o equivalente ao ouro digital, tão significativo quanto o ouro físico, tá? Na história da civilização. Bom, o mesmo acontece hoje com o Bitcoin. Culturalmente, é difícil entender, né, como que ele poderia ser o ouro digital, tão significativo como o ouro físico, né, na história da civilização, do dinheiro e das finanças. Mas em 5 e 10 anos, ele se estabelecerá como ouro digital. E o preço do Bitcoin, né, pode ir para casa dos 100 mil dólares ou 400 mil dólares. Né? Não é todo implausível. Eu vou mostrar a ascensão aí na tela, o gráfico da Amazon. Ó, do anos 2000, que teve a bolha na internet, vou colocar aí na tela. Dos anos 2000, depois 2005, 2010, 2015. Olha o preço da ação. Então, 18 anos atrás, cara, ninguém falaria que você ia comprar tudo, que você ia ter tudo no celular, que eu ia fazer o vídeo andando de carro, enviando, comentando. Ou seja, é um mundo muito novo. Então, por isso eu acredito tanto nas criptomoedas. E é tão difícil de entender. Quem está entrando nesse mercado aqui tem que ter paciência, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser o futuro. Bom, então o vídeo de hoje é isso, tá? Um comentário de uma reportagem que teve, que o dono lá da Bolsa de Nova York, né, falou que o Bitcoin vai ser a moeda mundial. Não sei se vai ser ele, não tenho certeza, mas por enquanto nós estamos no topo, né, o Bitcoin. E, como eu já falei, o preço é um mero detalhe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Dá uma seguida lá no meu Instagram, tá? Tá passando aí. Também vai estar passando aí o meu grupo free, tá? Dá uma entrada lá, tô fazendo uns sorteios de vez em quando lá. Quem quiser participar do meu grupo Premium, conversar comigo no privado, tirar dúvidas, receber os sinais, enfim. O link para acessar o grupo Premium tá na descrição do vídeo, beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e fui!